Então, vamos lá, gente. Vamos começar com o nosso módulo. Agora vocês estão no nível 2 de Medicina Germânica. E o nível 2 vai comportar 3 tecidos. O tecido do endoderma, do mesoderma, que se divide em mesoderma antigo, mesoderma novo, e o ectoderma. E eu vou hoje passar para vocês esse tema de uma forma muito tranquila e calma, para vocês conseguirem fixar bem. Então, só para vocês se localizarem no tempo e no espaço, nós estamos hoje no nível 2. Então, muitas pessoas fazem formação em medicina germânica e fazem só o nível 1. Mas aí vocês hoje já estão passando para um nível um pouco mais avançado. Depois nós teremos o nível 3 e o nível 4. Então, nesse módulo, você vai aprender uma exposição detalhada das descobertas científicas do Dr. Hammer, que se referem às causas ligadas aos sintomas apresentados nos órgãos que derivam do endoderma e que são controlados pelo tronco cerebral. Por que é muito importante essa questão? Porque agora vocês vão unir tudo que vocês aprenderam nas leis germânicas. Então, essas leis, elas são muito importantes porque elas vão ser a base para esse ensino. Porque se nós falamos em endoderma, nós vamos olhar lá dentro do cérebro, no tronco cerebral. Não tem como um tecido do endoderma ser controlado por outro local do cérebro que não seja o tronco cerebral. Vocês lembram da primeira lei, a lei do DHS, que ela acontece em 3 lugares ao mesmo tempo. Primeiro na psique, depois no cérebro e depois no órgão. Então, quando uma pessoa passa por um trauma, ela vai ser atingida na psique, conforme a percepção dessa pessoa, esse trauma vai se instalar numa localização do cérebro, onde vai ser formado o foco de Hammer, e aí, essa localização que vai ditar ou qual será o órgão correspondente. Então, nós temos aqui uma lembrança da primeira aula sobre os folhetos embrionários. Aqui vocês podem ver que nós temos o endoderma na formação, né, do embrião. O mesoderma, que o meso já remete a meio, está no meio. E o ecto que remete a fora, está por fora da formação do embrião. Então, lembrando que o endoderma, que é o nosso tecido de estudo hoje, ele vai ser responsável por manifestações de conflitos no sistema respiratório, nos órgãos do sistema digestório, e o mesoderma, ele vai ser responsável por conflitos da derme, ossos, músculos e sistema circulatório e reprodutor. Porém, no endoderma, nós também vamos falar de algumas questões no sistema reprodutor também. E o ectoderma, epiderme, anexos epidérmicos, sistema nervoso e cavidades. Então, nós hoje vamos ficar aqui, no endoderma, mas ainda temos que passar pelo mesoderma e pelo ectoderma para terminarmos o nível 2. Então, a ciência da embriologia ensina que nos primeiros 17 dias do estágio embrionário, desenvolvem-se 3 camadas germinativas, que são o endoderma, o mesoderma e o ectoderma, das quais se originam todos os órgãos e tecidos. As 3 camadas embrionárias são, né, a endoderme, a mesoderme e a ectoderme. Por que eu estou repetindo tanto essas palavras? Porque a minha intenção é, por repetição, que vocês comecem a registrar esses 3 tecidos, porque eles são, digamos, a partida para você entender um conflito. Então, o Dr. Hammer, ele fez uma descoberta incrível. Ele chegou à conclusão que quando um conflito atinge, por exemplo, o tronco cerebral, ele vai se manifestar nessa parte que eu falei respiratória, nessa parte digestória. E ele fez uma tabela, e nessa tabela vocês vão ver que ele delimitou por cores. Sempre que vocês olharem na tabela a parte amarela, vocês vão saber que ele está falando do tronco cerebral. Aí ele pegou essa questão do cérebro, dividiu por cores e colocou na segunda lei. Lembram da segunda lei, que a pessoa está vivendo normalmente, ela sofre um DHS, ela entra em fase ativa e depois ela faz a conflitólise, faz a PCLA
faz a crise epileptoide, PCLB e volta ao normal. Porém, todos esses conflitos, como se manifestam em órgãos e em tecidos, nós vamos ter, quando eu for passando para vocês, nós vamos ter a fase ativa e a fase de cura. E o Dr. Hammer colocou aqui, por exemplo, endoderme, seção amarela, cérebro antigo. Então, ele vai dizer que sempre um tecido da endoderme vai ter uma proliferação celular, vai ter multiplicação de micobactérias e uma função, né, aumentada no órgão. Então, se é, por exemplo, uma tireoide, a tireoide vai começar a produzir massa e o cérebro vai informar para as células, né, da tireoide que elas precisam aumentar e vai dizer também para as micobactérias que estão presentes na tireoide que elas precisam entrar em atividade, e elas começam a se multiplicar, porque na fase de cura, por exemplo, de um tumor de tireoide, nós vamos precisar dessas micobactérias para que elas dissolvam esse tumor. Aí, quando a pessoa resolve o conflito e entra na fase de cura, as micobactérias vêm para literalmente digerir aquele tumor. Então, se nós olharmos para uma dor de garganta, por exemplo, a garganta, vamos dizer aqui as tonsilas, né, as amígdalas, elas vão ficar inchadas na fase ativa. E quando nós estivermos na fase de cura, elas começam a diminuir, mas elas só diminuem por causa das micobactérias presentes que começam a atacar aquela garganta, como eu expliquei para vocês na aula passada na quarta lei, falando sobre os bombeiros. Se nós estamos num incêndio e vemos um bombeiro, a gente vai dizer que o bombeiro é o responsável pelo incêndio? Não, a gente vai saber que eles estão ali para apagar aquele incêndio. Então, as micobactérias que estão presentes no nosso organismo, elas vão atuar nos tecidos do endoderma. E essas micobactérias, elas são imprescindíveis. Porém, existem algumas micobactérias que já não existem mais no nosso organismo, porque elas foram paradas por causa das vacinas. Então, quando nós não temos mais essas micobactérias, o que acontece? O tumor começa a crescer na fase ativa, chega na fase de cura. Se ele não for encapsulado, ele continua crescendo, porque ele não tem mais o freio da flora, né, das bactérias que existem no nosso organismo. Então, as bactérias são muito importantes. Eu lembro na primeira aula que eu comentei com vocês sobre os antigos que colocavam as crianças para brincar na terra, as pessoas tomavam água da mangueira, entravam no meio do banhado para caçar girino. As crianças de antigamente viviam em contato com os germes e com as bactérias e a resistência era mais forte. Hoje, as crianças de hoje, elas vivem num mundo muito esterilizado, e esse mundo muito esterilizado não ativa o sistema de defesa das crianças. É por isso que hoje é muito comum crianças com dores de garganta recorrentes, com infecções de garganta, crianças sofrendo diversos males, mas só porque o sistema imunológico não foi estimulado. Foi feito aqui um corte de um embrião, mostrando as 3 camadas germinativas. Então, se você pegar um embrião, você vai olhar a ectoderma, o mesoderma e o endoderma. E o que essas camadas vão gerar? Elas vão gerar, o ectoderma vai gerar o córtex cerebral. O mesoderma vai gerar a substância branca, né? E ainda tem o cerebelo, que é o mesoderma antigo, e a substância branca, o mesoderma novo. E o endoderma vai ficar mais na questão do trato digestório. E aqui esse esqueminha é muito interessante, porque ele mostra a região do cérebro que é correlacionada com cada tecido. Então, repetindo, nós sofremos um DHS, esse DHS vai impactar no nosso cérebro conforme a nossa percepção. Se eu recebo um DHS e ele faz um foco de Hammer no tronco cerebral, vai ser manifestado os sintomas no sistema digestório, que a gente chama de conflitos vitais. Então, em amarelo estão todos os órgãos que derivam do endoderma e que são controlados pelo tronco cerebral. Especificamente no trato digestório, 5 funções, que é a sensorial, que é os sentidos, a secreção,
A assimilação, então, quando eu como alguma coisa, eu assimilo. Quando eu vou no banheiro, eu excreto isso. Então, no endoderma tem uma característica muito importante que a gente sempre vai olhar para essa questão de entrada e de saída. Por quê? Porque no endoderma nós não temos lateralidade, nós vamos olhar especificamente para assimilação e excreção, mas também tem a questão da motricidade e o transporte. Por exemplo, um ilho paralítico, que é um problema no intestino delgado, onde ele simplesmente para de trabalhar. É aqui no endoderma que a gente vai entender por quê. Então, os choques biológicos ligados ao tronco cerebral são a respiração, e nós vamos olhar para os pulmões, mais especificamente alvéolos pulmonares, a reprodução, porque nós vamos olhar para o útero e a próstata, e o alimento, né, que faz parte do trato digestório, que é estômago, fígado. Então, hoje nós vamos entender por que uma pessoa faz câncer de estômago, por que uma pessoa faz câncer de fígado. Nós vamos entender profundamente isso. Então, aqui, para deixar mais ilustrado para vocês, as 5 características do trato gastrointestinal. O sensorial. Quando eu falar para vocês em bocado ou falar em pedaço, pedaço é a tradução brasileira da obra do Dr. Hammer. Bocado é a tradução espanhola da obra do Dr. Hammer. Porque quando, por exemplo, imagine que eu quero vender meu carro, porque eu estou precisando de muito dinheiro. E eu não consigo vender esse carro, não consigo vender esse carro, e eu já tento, eu ofereço e não consigo, não consigo. Eu posso fazer um conflito que eu não consigo me livrar desse carro. Então, eu posso ficar, por exemplo, com dificuldades de ir no banheiro, porque eu não estou conseguindo eliminar alguma coisa. Porque o carro é o nosso bocado. O carro é o nosso pedaço. Então, bocado e pedaço são jargões que as pessoas que trabalham com medicina germânica usam, porque fica mais fácil de entender, porque nós estamos realmente falando em sistema digestório, falando em assimilação, falando em excreção. O sensorial é quando a pessoa sente cada bocado de um alimento para determinar sua composição. O DHS pode ser, por exemplo, não ser capaz de analisar um bocado. Aí nós temos também a questão motora no trato gastrointestinal. Nós precisamos empurrar esse bocado para frente. Então, eu preciso empurrar esse carro para frente, só que ele não está indo. Então, o DHS está caracterizado, né? Estou falando de uma forma genérica por enquanto, em não ser capaz de segurar ou fazer avançar um bocado, que é o peristaltismo da musculatura lisa, por exemplo, do intestino, como eu falei, questão do ilho paralítico. Aí nós olhamos para a secreção. No nosso sistema digestório, nós temos secreções, e isso serve para reparar e digerir o bocado. Nós vamos olhar, por exemplo, para uma vesícula biliar que produz a bilis, vamos olhar para um estômago que produz suco gástrico, então nós temos secreções também. E por que essa secreção existe? Porque muitas vezes eu não consigo digerir alguma coisa. Então, nós vamos encontrar, né, caracterizado tumores envolvidos com DHS na questão da secreção, tumores compactos, com aspecto de couve-flor, para melhorar a digestão. Então, sempre que a gente vai falar em tumores de secreção, nós vamos encontrar esses tumores com aspecto de couve-flor. Quem estuda anatomopatologia um pouco mais profundamente, até tem um site muito interessante onde você clica lá, eu acho que é da PUC, e tem todas as formas de tumores, as formas de tecidos. Eu até iria trazer para vocês imagens dos tumores, mas eu achei que isso ia causar um DHS em vocês, porque tem aquela velha história, quem não é visto não é lembrado, mas nem tudo precisa ser visto. Por quê? Porque se nós começamos a olhar muito essas imagens horríveis, nós temos, né, um preconceito e temos digamos, uma proteção nossa. Então, nós começamos a olhar isso e isso pode impactar de uma forma negativa no nosso tratamento, porque nós temos que estar numa paz e numa tranquilidade muito grande para tratar com tumores. E hoje vocês vão aprender profundamente o que é um adenocarcinoma, o que é um carcinoma, um tumor de estômago, de fígado. O único que eu trouxe foi o tumor
do ovário, né? Porque o tumor do ovário tem uma característica bem específica. Mas aí os outros eu preferi preservar vocês dessas imagens, tá? Absorção. A absorção também é uma coisa muito importante. Todo mundo sabe que no nosso intestino nós absorvemos vitaminas, nós absorvemos minerais, nós absorvemos água. Então, na absorção, né, nós temos a absorção dos nutrientes, né, no nosso sistema digestório. Água, ar, o ar, porque no sentido dos alvéolos, nós absorvemos ar quando nós respiramos. Então, o DHS está relacionado a não ser capaz de absorver um bocado, e vamos ter tumores do tipo plano para melhorar a absorção. Então, é o tumor tipo toalha. Então, em vez de ter assim uma couve-flor formada, ele se estende em cima do tecido. Então, ele fica assim como se fosse um lençolzinho, uma toalha em cima do tecido. E a outra característica que nós temos é a excreção, que é a eliminação de toxinas do intestino pelas fezes. E aqui eu vou trazer para vocês uma coisa muito importante para introduzir esse conhecimento, que é a questão das características relacionadas à entrada e à saída. Então, sempre relembrando que órgãos originados a partir do intestino primitivo, que são controlados pelo tronco cerebral, terão determinados tipos de tumores na fase ativa, que ajudam a encontrar o DHS, pois o tipo de tumor indica a função do órgão. Então, às vezes, a pessoa está com tumor e ela já vem com diagnóstico. Estou com adenocarcinoma, grau tal, de tal forma. Então, quando já tem o diagnóstico médico, a gente já vai literalmente saber, praticamente saber, que fase que está esse adenocarcinoma ou esse tumor, que tipo de tumor que é, porque determinados órgãos não abarcam determinados tipos de tumores. Então, a gente vai localizar com muita facilidade o DHS. E muitas vezes não tem coisa melhor quando você diz para a pessoa, você está em fase de cura, você já curou o seu conflito e você já está se livrando disso. Então, isso é maravilhoso. Sempre lembrando que o Dr. Hammer teve sucesso, né? Nos casos dele, quando ele trabalhava como oncologista, em praticamente 100% dos casos. Então, no intestino delgado, nós vamos ter tumores com características que envolvem a função de absorção. Na fase ativa, veremos tumores planos e absorventes. Então, no intestino, nós vamos ter esses dois tipos de tumores. Porém, nós vamos entender que em algumas partes do intestino, os tumores não vão bloquear o intestino. Em outras partes, sim, porque o intestino ele tem o jejuno, ele tem o ilho. Então, eu vou explicar direitinho para vocês cada partezinha, tá? Pâncreas, ele vai secretar sucos digestivos muito potentes que desfazem um bocado rapidamente. Aí no ouvido médio, vejam isso. No ouvido médio direito, ele vai se associar com a captura de um bocado auditivo. Então, ele se associa com a assimilação. Na fase ativa, no ouvido direito, nós temos um tumor tipo reabsortivo, que é aquele tumor plano, tumor em toalha. Porém, no ouvido médio esquerdo, na fase ativa, nós vamos observar um tumor tipo secretor. É um tumor compacto e com aspecto de couve-flor. E por que que isso acontece? Por que que no ouvido direito é um tipo de tumor e no ouvido esquerdo é outro tipo de tumor? Porque tudo que é assimilado pelo lado direito. Então, nós vamos ter uma ingestão pelo lado direito e uma secreção pelo lado esquerdo. Porque no início da nossa vida, lá dentro da barriguinha da nossa mãe, nós éramos interligados. Podem ver que a faringe do esôfago está aqui pertinho do futuro que será o reto. Só que com o desenvolvimento teve um ponto de ruptura desse anel embrionário. E nesse ponto de ruptura, o reto ficou aqui e a faringe ficou aqui.
E por isso que quando nós falamos em endoderma, nós dizemos que, por exemplo, na faringe tem tecidos do reto e no reto tem tecidos, por exemplo, no intestino, tem resquícios de tecidos da faringe. Então, só que aí, nessa interligação, a gente vai distinguir dentro do tronco cerebral quais os órgãos que ficaram aqui do lado esquerdo e quais os órgãos que ficaram do lado direito. Então, esse curso ele é muito aprofundado em medicina germânica, porque geralmente a gente faz curso, eu já fiz vários que vocês sabem, e eles só trazem assim, o conflito do intestino é porque eu não consegui digerir algo, e etc, etc. Não entro na questão dos tumores e não entro na questão de que lado que está esse intestino e quando que nós vamos olhar para uma secreção, uma excreção e quando que nós vamos olhar para uma assimilação. Então, à esquerda do anel embrionário e à direita, o ponto de ruptura entre a boca e o reto, ela está bem melhor aqui nessa imagem, tá? Então, nós temos uma forma anular arcaica originária, que foi tirada lá da tabela do Dr. Hammer também, e uma forma embrionária posterior, onde teve essa ruptura. Aí que começa a se desenvolver o feto. Então, aqui nós temos desde o disco até o embrião. E a palavra bocado, como eu já disse, é usada para todos os órgãos do endoderma, pois esses se originam do intestino primitivo. Lembram desse tecido, dessa imagenzinha aqui, né? Então, fixem nessa imagem aqui, ó. A flechinha vindo e a flechinha saindo, tudo bem? Agora, observem o tronco cerebral. Aquele anel embrionário está aqui. Ó, eu coloquei até uns números para facilitar a visualização de vocês. Número 1, nós olhamos cavidade bucofaríngea, onde entra tudo. Aí depois nós olhamos para onde que a comida vai? Vai para o esôfago. Então nós temos aí o terço inferior do esôfago e os alvéolos pulmonares. Aí depois ela vai para o estômago. Aí eu coloquei aqui na sequência o relé do nervo acústico direito, porque é assim que está lá no anel embrionário. Mas aqui nós podemos pular só para nós entendermos, se nós formos falar só nesse momento de trato digestório, que entrou pela boca, passou pelo esôfago, foi para o estômago, foi para o fígado, aí o pâncreas e o baço vão entrar em ação, aí o duodeno, o intestino delgado, parou no intestino delgado, nós já passamos para o lado direito, que é o ilho, tá? Primeiro nós estávamos no jejuno, foi para o ilho, aí vem para o seco, intestino grosso, aquela questão ali toda do intestino colo ascendente, transverso, descendente, aí reto sigmoide, que é o finalzinho do intestino grosso, aí nós vamos estar aqui na mucosa profunda do epitélio do reto. Então, aqui é muito importante vocês entenderem que vão existir órgãos e tecidos que estarão do lado direito e órgãos e tecidos que estarão do lado esquerdo. E isso faz muita diferença na hora de nós entendermos os conflitos. Porém, devido à ruptura do anel embrionário, vocês vão ver que ficou um pedacinho da tireoide do lado direito e um pedacinho da tireoide do lado esquerdo. Então, quando nós falamos, por exemplo, em tireoide, em faringe, nós vamos olhar essa questão se está do lado direito ou do lado esquerdo. Por quê? Porque a faringe do lado direito, ela vai estar assimilando alguma coisa, dificuldade de assimilar. E do lado esquerdo, dificuldade de eliminar. Por isso a pessoa chega para você e diz assim: mas eu estou com uma infecção, uma inflamação na minha garganta muito grande. Primeira coisa que você vai perguntar para ela: começou do lado direito ou do lado esquerdo? Quando ela fala, começou do lado direito, então você já sabe que o DHS primário eu não consigo digerir algo, tá? Então, isso vai dar um norte muito especial e muito interessante aí nos tratamentos. O endoderma, agora entrando especificamente no endoderma, ele é a camada germinativa interna. Ele foi a primeira camada a ser formada durante o curso da evolução. E, por conseguinte, é a camada germinativa que formam os órgãos durante o primeiríssimo período do estágio embrionário.
Por que eu coloquei aqui uma foto de golfinhos para vocês? Porque o golfinho, ele representa essa evolução. Nós temos todos os tecidos dentro de nós. Nós temos endoderma, mesoderma antigo, mesoderma novo e ectoderma. E somos mamíferos. E o golfinho é um mamífero, só que ele ainda está vivendo dentro d'água. Então, o golfinho, ele é muito inteligente, ele também tem essas camadas, só que ele ficou lá, a gente já saiu. Então, eu trouxe o golfinho porque ele simboliza que a evolução, ela está, todos os estágios da evolução estão em nós, inclusive nos golfinhos. Então, aqui, todos os órgãos e tecidos que se originam na endoderme consistem em células glandulares, motivo pelo qual os cânceres desses órgãos são chamados de adenocarcinomas. Adeno, do grego adenos, que é glândula, gânglio. E os órgãos e tecidos derivados das camadas germinativas mais antigas são governados pela parte mais antiga do cérebro, que é o tronco cerebral, e, portanto, dizem respeito aos conflitos biológicos mais antigos, que são os conflitos de sobrevivência, os conflitos vitais. E aqui, novamente, o tecido. Lembrando que nós estamos estudando hoje essa parte do corte aqui embrionário, essa parte amarelinha, que corresponde a conflitos de digestão, respiração e reprodução. E aqui nós vamos ter o tronco cerebral. E nessa aula eu dividi para vocês os conflitos do tronco cerebral e o conflito do mesencéfalo, que vai pegar musculatura estriada lisa, tá bom? Vamos olhar profundamente na questão aqui de características específicas do endoderma. Então, dentro da formação histológica, o endoderma, ele vai ter adenocarcinomas em couve-flor, do tipo secretor e formato compacto, e adenocarcinomas em toalha, do tipo reabsortivo, em formato plano. No mesencéfalo, que é uma parte do tronco cerebral, a proliferação celular vai ocorrer no local da musculatura lisa. Por observação, né? Uma observação importante. Um pólipo, nódulo, é uma forma de adenocarcinoma. Então, o adeno sempre vai estar se referindo a um órgão que secreta. E quais são os micróbios que estarão no endoderme e como que eles se manifestam? Na fase ativa, nós vamos ter as microbactérias e fungos. Então, se uma pessoa está, por exemplo, com tuberculose, que é uma micobactéria, a gente já sabe que essa pessoa está com um conflito nos alvéolos pulmonares. Fase de cura. Então, os tumores compactos do endoderma são decompostos por esses fungos e por essas microbactérias através de necrose caseosa. Por isso que uma pessoa que teve tuberculose, quando ela faz um raio-x do pulmão, vai ter aquelas cavernas, né? Aqueles núcleos caseosos que a gente chama, que são característicos da tuberculose. O que não foi decomposto até o final da fase de cicatrização ficará encapsulado. Aí nós vamos achar os nódulos de tireoide, nós vamos achar os nódulos que podem estar presentes em alguns tecidos do endoderma. Então, os conflitos biológicos associados aos tecidos endodermos estão relacionados com a respiração, pulmões, a alimentação, órgãos do canal alimentar e a reprodução, próstata e útero. Então, os conflitos do endoderma são considerados conflitos vitais e também nós olhamos para conflitos de retenção de líquido devido aos coletores renais. Lembram que eu falo muito sobre os coletores renais, porque às vezes, ou na grande maioria das vezes, ele é um fator importante de manter a pessoa em balanço, manter a pessoa na fase de cura. Então, independente, às vezes, se a pessoa está com um conflito no fígado, um conflito na próstata, um conflito no ovário, se ela tiver com os coletores ativados, nós precisamos, antes de tudo, olhar para isso. Os órgãos e tecidos do tubo digestório, desde a faringe, tá? Até o reto, no finalzinho aqui, estão ligados biologicamente a conflitos de bocado,
que faz alusão a bocados reais de alimento. Então, como nós estamos falando do tronco cerebral, e o tronco cerebral é instintivo, e ele não tem nenhum neurônio do córtex cerebral, e nós só conseguimos pensar através das interligações neuronais que fazem referência ao cérebro novo, que é o córtex cerebral. O nosso tronco cerebral, ele está instintivo, ele está reptiliano. Então, tudo que eu não consigo assimilar ou eliminar, para ele é comida. Por isso que a gente fala em bocado, por isso que a gente fala em pedaço, porque ele não pensa. É um lugar que não tem pensamento, só tem estímulos. E aí ele não vai saber distinguir. Então, por isso que eu perco, por exemplo, um filho e eu vou fazer um tumor no meu ovário. Por quê? Porque eu quero produzir mais óvulos, porque ele não entende o que está acontecendo. Ele só acha que eu perdi alguma coisa e eu preciso repor isso. Porém, tudo em nossa vida pode representar um bocado. A casa, o carro, bens materiais, nosso emprego, faculdade, escola, tudo para nós é um bocado. Então, como nós vivemos num mundo onde nós temos muito estímulo de todas as vias, é muito comum nós fazermos conflitos vitais. Porém, se a nossa percepção não for assim tão que, por exemplo, uma casa, um carro é uma coisa tão vital, a gente se livra de muitos tumores nessa região. Aí que entra a questão da ressignificação que eu sempre falo para vocês, que é muito importante a gente saber dar o real valor às coisas. O que é um carro? Eu vou contar para vocês o que aconteceu ontem. Então, a minha filha, ela foi trabalhar e ela foi com o meu carro. A entrada aqui de casa é muito estreita e eu moro na Professor Becker e a Professor Becker é do ladinho da Campo Real e imagine o movimento que é essa rua. E ontem ela entrou em casa e já veio chorando. Ai, fiz uma cagada. Eu falei, o que você fez, filha? Ai, eu fui entrar e bati o carro no muro e raspou toda a lateral do teu carro. Daí, porque ela foi fazer a curva muito fechada, né? Aí eu peguei e falei para ela, tá, e qual que é o problema? Ah, o problema é que eu estraguei o carro, que agora tem que arrumar. Eu falei, tá, e qual que é o problema? Ah, o problema é porque agora o carro tá amassado. Eu falei, tá, mas e qual que é o problema? Não é só arrumar o carro? Aí ela ficou olhando para mim. Porque nesse momento, porque para mim um carro é um carro. É um meio de transporte. Ele não é uma coisa assim, ah, hoje se eu perder meu carro, eu vou morrer por causa disso. Eu vou fazer um DHS por causa disso. Para mim, o que é mais importante? A minha filha. Carro, a gente arruma. E ainda a gente ajuda os latoeiros. Quantos latoeiros precisam que os carros sejam batidos ou sejam amassados para poder sustentar suas famílias, né? Então, a gente tem que ter uma visão um pouco maior. O que seria para mim um problema nessa situação? Se a minha filha tivesse sofrido um acidente e tivesse se machucado. Ela é o bem precioso para mim. O meu carro é só um carro que se acontecer alguma coisa, você compra outro. Então, só que para muitas pessoas não é assim que funciona. Deus o livre se arranhar meu carro. Meu carro por exemplo, eu conheço um rapaz que a mulher dele foi tirar o carro da garagem e arranhou um pouquinho do lado do carro dele. E detalhe, ele tem uma oficina mecânica. E ele quase separou da mulher por causa disso. Vocês conseguem entender a profundidade do que eu estou falando para vocês? Que quando a gente entende o que realmente tem valor nessa vida, a gente se livra de fazer tumor, de fazer câncer. É nesse sentido que eu quero que vocês alcancem essa aula, tá bom? Então, os conflitos biológicos do endoderma é um conflito de não conseguir apoderar-se de um bocado. Tem relação com a boca e a faringe, incluindo palato, amígdalas, glândulas salivares, nasofaringe e glândula tireoide. O conflito de não conseguir engolir um bocado tem relação com o esôfago, mas a parte inferior do esôfago, que eu já vou explicar para vocês o porquê tem essa divisão no esôfago. O conflito de não conseguir absorver ou digerir um bocado está ligado aos órgãos digestivos, tais como estômago, exceto curvatura menor.
intestino delgado, cólon, reto, fígado e pâncreas. Isso são exemplos dos órgãos ligados aos órgãos ligados ao sistema digestivo. Os animais experimentam esses conflitos de bocado em termos reais, quando não conseguem achar comida ou quando um pedaço grande de comida ou de osso fica preso no intestino, por exemplo. Uma vez que nós humanos somos capazes de interagir com o mundo em forma figurativa, ou seja, nós não olhamos o mundo como os animais, de uma forma instintiva, mediante uma linguagem de símbolos que nós temos, podemos vivenciar tais conflitos de bocado também no sentido figurado. Essa questão do sentido figurado é muito importante. Alguém aqui, as meninas que são pedagogas, já devem ter estudado Piaget, já devem ter estudado psicologia da educação e entender as fases das crianças. O que acontece? Uma criança até 6 anos de idade, para ela, não existe, ela não consegue separar a realidade da fantasia. Se você fala para uma criança assim, o teu pai é bom de garfo, até ela entender o que é esse bom de garfo, porque ela vai saber que existe um garfo, se ela tem até 6 anos, mas o que quer dizer isso? Ela nunca vai entender que o pai dela gosta muito de comer, porque ela ainda não tem essa linguagem figurativa. Tinha um desenho Mundo de Bob, que passava antigamente na televisão, que tudo Bob pensava no concreto. E o Bob, então, tudo que falavam para ele imaginava ipsis litteris ao pé da letra. E existem pessoas hoje que são dotadas de um córtex cerebral, mas ainda estão com o pensamento do Bob, the real Bob, como a gente chama, né? A pessoa ainda ela não desenvolveu tanto isso, ela preserva uma certa ingenuidade. Eu mesma sou muito ingênua, às vezes, em algumas coisas, e agora tem algumas pessoas que já são mais desenvolvidas e já são mais vivas, que já quando um está indo com o trigo, ela já está voltando com o bolo, porque ela é um pouco mais esperta. Então, nós temos que o tempo inteiro sempre estar desenvolvendo nossa esperteza nessa linguagem simbólica e figurativa, para nós podermos distinguir um bocado, por exemplo, no caso, distinguir uma casa de algo que é vital. Entenderam? É nesse sentido que eu trago para vocês. Então, podem representar simbolicamente um bocado coisas como um contrato que não conseguimos agarrar, uma pessoa que não conseguimos pegar, uma crítica ofensiva que não conseguimos digerir, bocados que desejamos possuir, bocados que foram subtraídos de nós, ou bocados dos quais não conseguimos nos livrar. Os pulmões, mais especificamente os alvéolos pulmonares, que processam o oxigênio, estão associados a um conflito de medo da morte, desencadeado por uma situação de ameaça à vida. Então, aqui é a questão que o Dr. Hammer sempre traz dos diagnósticos, né? A pessoa ela não está se sentindo muito bem, ela vai no médico, chega no médico e o médico simplesmente diz para ela assim, você está com um tumor no teu fígado, no teu estômago, com metástase no fígado e eu te dou 6 meses de vida. Ali a pessoa pode morrer até antes, porque aí ela vai de novo consultar e ela já está com um tumor no pulmão. Por quê? Porque ela fez um DHS devido ao conflito de morte. Porque qual é a principal representação da vida no nosso corpo? É a respiração. Tanto é que eu me lembro na faculdade, até nem sei se foi o professor Mário que ensinou, mas alguém na faculdade de fisioterapia uma vez ensinou para gente que a gente não consegue morrer prendendo a respiração. Que, por exemplo, eu decidi agora que nessa aula eu vou me suicidar. E eu fecho meu nariz aqui e paro de respirar. O que vai acontecer comigo? Eu vou desmaiar e quando eu desmaiar, minha mão sai do nariz e eu volto a respirar. Então, nem eu consigo me matar devido a esse instinto de vida. Então, não adianta querer se matar trancando a respiração, que você não vai conseguir. O teu corpo vai te proteger. Então, é muito importante vocês olharem para essa questão do conflito de medo da morte. Quando eu inspiro, quando eu puxo o ar, eu trago a vida para mim. E quando eu expiro, eu levo
todos os catabólitos, gás carbônico, eu elimino. Tudo dentro de um tal do ciclo de Krebs, que eu não vou entrar agora aqui nesse detalhe para vocês. Mas só para vocês entenderem, se eu não tenho capacidade de puxar o ar, subentende-se o quê? Subentende-se o quê? Que eu estou sem vida. E os meus alvéolos, eles inflam para que entre ar. Então, se eu faço um DHS nos alvéolos, eles fazem os tumores para assimilar mais ar, porque o ar não está vindo. Então, é assim que funciona. E o centro da respiração é no tronco cerebral. Então, aqui está explicado por que os alvéolos pulmonares são responsáveis. As células caliciformes nos brônquios estão associadas ao medo de sufocação. Então, a pessoa está com bronquite e ela não consegue respirar, correto? Então, por quê? Qual que é o conflito? O medo de se sentir sufocado. Crianças que ficam com a mãe fica muito em cima daquela criança, não deixa a criança respirar, literalmente. Faz comidinha, fica em cima, põe a blusinha, põe chinelinho, põe isso, põe aquilo, e deixa aquela criança uma redoma, como se a criança fosse de cristal, essa criança vai ter bronquite, porque ela não aguenta mais a sufocação da mãe. E só que aí ela fez um DHS de sufoco, mas também ela fica nas releituras. O ouvido médio, ele está ligado a conflitos auditivos, um bocado sonoro. O conflito de não ser capaz, né, de captar um bocado sonoro. Por exemplo, não ouvir a voz da mãe afeta o ouvido direito. Ao passo que o conflito de não conseguir livrar-se de um bocado sonoro, no caso um ruído inesperado, intenso e chato, afeta o ouvido esquerdo. Aí nós vamos olhar para aquela questão assim. Uma pessoa olhou para mim e disse assim: ah, você é muito burra. Vai depender muito da minha percepção. Eu não consigo ouvir que eu sou muito burra, ou eu não consigo me livrar dessa frase que eu ouvi que eu sou muito burra. Então tem tudo isso. Ou, como eu coloquei aqui, não ouvir a voz da mãe. Por exemplo, a mãe faleceu e foi um DHS muito grande. Todo dia eu ligava para minha mãe, dava bom dia para ela, e eu ouvia a voz da minha mãe todo dia. Agora eu não ouço mais. Então, pode ser que venha daí. Os túbulos coletores dos rins, que são o tecido mais antigo dos rins, estão ligados a conflitos biológicos do tempo em que nossos antepassados ainda viviam no oceano. Quando foram lançados na praia, representavam uma situação de alto risco para a vida. Nós, humanos, podemos sofrer um DHS de peixe fora d'água ou como um conflito de abandono. Sentimos-nos isolados, excluídos, deixados para trás, ou como o conflito do refugiado, ter que fugir de casa, ou um conflito de existência, nossa vida, nosso ganha-pão está em jogo, ou como um conflito de hospitalização. Quem me acompanha no grupo do Telegram sabe que sempre eu estou falando dessas questões do conflito de isolamento, abandono, maus tratos, conflito de hospitalização. Porque quando a pessoa vem e diz assim, ah, já faz 5 anos que eu tenho dor no meu estômago, tenho úlcera, tenho seja lá o que for. Tá, você faz 5 anos, subentende que essa pessoa está em balanço, né? Porque vocês sabem que não é bem assim, né? Demorar tanto para resolver um problema de estômago. Então, antes de eu ir para a questão do estômago, perguntar se ela teve alguma raiva com algum ente da família, se ela teve alguma questão de herança envolvida nessa raiva, né? Aí eu primeiro pergunto: você passou por alguma questão que você se sentiu abandonado, isolado, passou por alguns maus tratos, ou teve alguma história aí um pouco antes desses 5 anos envolvendo o hospital, seja a tua hospitalização ou a hospitalização de alguém que você ama muito? Primeiro eu investigo a questão dos coletores renais. Se o tempo é muito grande, eu já vou direto para os coletores, tá? E por que isso? Porque quando os peixinhos saíram da água, eles precisavam manter essa água dentro do corpo. Eu já expliquei isso na aula passada, mas acho que é interessante repetir essa historinha. E aí eles desenvolveram, alguns mecanismos para que fosse mantida essa água, porque senão eles iriam desidratar. Vocês já viram pessoas carbonizadas que morreram em incêndio? Elas ficam desse tamanho.
Porque 75% ou 72%, agora eu não lembro direito, do nosso corpo é água. Então, nós somos água. Se a gente olha para isso, como a água é importante. Só que aqui eu quero fazer um adendo. Isso dentro dos estudos do Dr. Hammer, tá? Mas cada um faz o que achar melhor. É importante tomar água? É importante tomar água. É importante se hidratar? É importante se hidratar. Mas se eu estiver com os coletores renais fechados, não adianta ver que eu tenho que tomar bastante água para fazer bastante xixi, porque eu não vou fazer. O que vai acontecer comigo? Eu vou inchar ainda mais, porque existe muita informação desencontrada no mundo. E cada ser, cada indivíduo é um ser único. Então, para aquela pessoa que 300 ml de água por quilo adianta, para aquela outra pessoa 300 ml de água por quilo vai fazer muito mal. Então, não é via de regra que todo mundo é obrigado a tomar 3, 4 litros de água por dia. Aí você mede, você experimenta, você toma. Se você se sentir melhor, muito bem. Se você não se sentir melhor, você para. Por quê? Porque muita gente diz, nossa, eu vivo inchada, mas eu tomo um monte de água e mesmo assim tô inchada. Por quê? Porque ela está com os coletores ativos. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão aí que você vê ali. Eu sou a mestra para testar receita da internet, né? Tudo que eu vejo na internet eu testo. Inclusive, muitas delas, 85%, 90% das receitas, não vale a pena fazer porque não dá certo. Então, o que acontece? Eu testo as coisas para depois dizer se é bom ou se é ruim. E a questão da água é assim, tá? Então, vocês testam. Se disseram para vocês que é importante, tem que tomar muito cuidado com isso, porque a pessoa tem que olhar para outras coisas e não somente para a ingestão de água. O útero e as trompas de Falópio, bem como a glândula prostática, estão ligados a conflitos de procriação e conflitos feios com o sexo oposto. Aí que entram os traumas sexuais, né? Aí que entram a questão dos abusos, mas claro que no córtex cerebral também nós vamos ter algumas regiões. Quando a gente for estudar ectoderma, a gente vai voltar nesse assunto. Mas aqui no endoderma já acontecem os traumas sexuais vitais. Então, como que vão estar esses conflitos biológicos do endoderma no foco de Hammer? Então, aqui foi feito um ataque, né, uma tomografia, tá? Foram feitos os cortes, e esse corte aqui pega o tronco cerebral, o primeiro corte. Então, aquele desenho do tronco que estava com as bolinhas, que eu mostrei para vocês, é isso daqui. Aqui nós olhamos bem na frente onde estão os coletores renais. Aí depois nós temos toda a sequência: faringe, esôfago, estômago, fígado, baço, pâncreas, o jejuno, depois o ilho e assim por diante. Então nós temos essa sequência aqui. E aí a lateralidade que eu já expliquei para vocês. Então nós vamos ter, por exemplo, do lado esquerdo a faringe e do lado direito a faringe. Por que isso é importante? Porque nós sabemos que pelo lado direito entra e pelo lado esquerdo sai. Se eu tenho um problema na faringe direita, olho para conflitos onde eu não consegui assimilar alguma coisa. Se eu tenho conflitos na faringe esquerda, olho para conflitos onde eu não consegui eliminar alguma coisa. Não existe o cruzamento desde o tronco cerebral até o órgão. O órgão do lado esquerdo é o lado esquerdo do tronco cerebral. O órgão do lado direito é o lado direito do tronco cerebral. Portanto, a lateralidade biológica aqui vai ser insignificante. Então, agora, quando nós formos entrarmos nos tecidos e nos órgãos, vocês não se preocupem. Se a pessoa é destra, se a pessoa é canhota, vocês não se preocupam com isso. Vocês só vão pensar em lado direito e lado esquerdo. Lado direito entra, lado esquerdo sai. E como que são esses conflitos do endoderma? Na fase ativa, nós vamos ter os adenocarcinomas, que são proliferação celular. Então, se uma pessoa está com um tumor no fígado, nós sabemos que ela está em fase ativa do conflito. Quando nós encontrarmos o conflito de origem, que é um conflito de falta, e nós vamos olhar para onde está faltando, ligado literalmente a medo de passar fome. Por exemplo, vamos voltar no exemplo do carro. O homem, ele é um caminhoneiro. Vamos pegar o caminhoneiro. Ele é um caminhoneiro e ele depende desse caminhão para sobreviver.
Ele trabalha com esse caminhão e através desse trabalho ele tem o dinheiro onde ele vai no mercado, compra comida para ele e para a família dele. Mas roubaram o caminhão dele. Aí você vai dizer, mas o caminhão é um caminhão, não é comida. Só que na percepção dele, ele vai ficar morrendo de medo de passar fome. Sem o meu caminhão, não posso trabalhar. Ele pode fazer um tumor de fígado. E se esse tumor estiver presente, né, estiver crescendo, ele está na fase ativa. Quando ele ressignifica e entende que tudo originou com o roubo do caminhão, que isso foi o DHS, ele se cura do câncer de fígado. Na fase de cura, nós vamos ter a micobactéria da tuberculose, ela é muito importante no nosso organismo para fazer a destruição dos tumores. E aí nós temos os fungos que também vão ajudar. E algumas outras micobactérias. O sentido biológico do endoderma sempre é na fase ativa. E dois tipos de conflitos distintos. O conflito de retenção de água e ou ureia para reciclagem ou para reciclagem ou para o conflito do bocado. Por quê? Porque é muito importante também entender, isso tem uma coisa muito interessante, acho que eu coloquei aqui, tá na tabela do Dr. Hammer, tá lá no livro dele, mas eu já vou me adiantar e falar. Muitas vezes a gente está com problemas renais, insuficiência renal, por conflito de falta. Por quê? E tudo tá, por exemplo, o médico só olha para a insuficiência renal, mas ele esquece de olhar para o fígado. Porque o conflito inicial pode ser que seja no fígado, por medo de passar fome. Por que o meu rim para de funcionar? Porque o rim tem uma capacidade de reciclar ureia e transformar novamente essa ureia em proteína. Como que o nosso corpo se mantém vivo? Através das proteínas. Então, quando uma pessoa também está em estado terminal no hospital e diz que ela está com falência renal, na verdade, olham para essa falência e tentam resolver, e fazem hemodiálise, faz tudo o que for, ou fazem um transplante de rim, fazem qualquer coisa para resolver essa falência renal. Só que o conflito inicial é um conflito de fome. E o Dr. Hammer fala no livro dele, que eu vou mandar para vocês essa tabela, ele explica que 95% dos casos de transplantes renais poderiam ser evitados se olhasse para o medo que essa pessoa tem de passar fome. Então é uma coisa... O Dr. Hammer era muito ousado, né, no que ele falava, mas ele falava com conhecimento de causa. Não esqueça que 100% dos testes, né, das aplicações que ele fez tiveram resultado. Então, quando nós olharmos para uma falência renal, nós vamos agora não olhar mais para o rim, nós vamos olhar para o que essa pessoa tem fome, tá bom? E claro que uma pessoa num estado terminal no hospital, imagine quantas faltas essa pessoa não tem, né? Falta de vida, falta de saúde. Então, é mais ou menos por aí. Então, esse conflito do endoderma, né? Nós vamos olhar isso daqui. Aqui nós temos o mesencéfalo. Por que eu trouxe o mesencéfalo? Porque nós vamos estudar também essa partinha do tronco cerebral. Então, aqui o foco de Hammer estará no mesencéfalo especificamente, quando nós estivermos trabalhando. Por quê? Porque nós temos o bulbo, a ponte e o mesencéfalo, que fazem parte do tronco cerebral. Mas nós vamos ter esse corte aqui e vamos olhar os focos por aqui, tá bom? Conflitos biológicos, né, do endoderma. O conflito biológico será do mesencéfalo para o órgão acometido sem cruzamento. Lado direito será lado direito e lado esquerdo será lado esquerdo. Portanto, a lateralidade é insignificante. O mesencéfalo controla a musculatura lisa e o conflito será de peristaltismo insuficiente. Na fase ativa, aumenta o local do tecido da musculatura lisa
E na fase PCL, cólica intestinal, cólica uterina e a proliferação celular local permanece. Então, quando nós olhamos o mesencéfalo, que é essa partezinha mais superior do tronco cerebral, nós vamos entender por que as mulheres têm cólica, nós vamos entender por que a gente tem aquelas torções intestinais. Isso vai estar mais no final da aula, porque daí eu vou explicar bem direitinho essa partinha específica do tronco para vocês, tá? E o sentido biológico vai sempre estar na fase ativa do conflito. Então, nós vamos ter uma cólica, por exemplo, menstrual, quando nós estivermos numa fase de cura de um conflito que envolve o útero. Vamos ter uma cólica de intestino, uma dor de barriga, quando nós já estivermos na fase de cura. Então, aqui mais um quadrinho que fala sobre a fase ativa. Então, na fase ativa, nós vamos ter adenocarcinomas, proliferação celular, proliferação microbiana. Muito importante essa questão da proliferação microbiana, por quê? Porque aqui fez o DHS, o cérebro já avisa as micobactérias e os fungos para eles se multiplicarem, porque vai precisar deles na fase de cura para decompor aquele tumor formado pelo conflito. Então, é como se você requisitasse exércitos na fase ativa, exércitos de micobactérias e fungos. E aí, o sentido biológico vai estar na fase ativa. Então, nós vamos encontrar lá, eu estou com um tumor de fígado, o meu conflito biológico é fome, né? Falta, sentir medo de passar fome. Isso daí está na fase ativa. Então, eu preciso achar esse conflito quanto antes para que a pessoa vá para a fase de cura. Na fase de cura, nós vamos ter a decomposição do tumor, as micobactérias específicas da tuberculose, fungos, e olha que importante isso daqui, sudorese noturna. Alguém aqui na aula anda suando muito à noite? Ou já teve episódios de acordar e o lençol está encharcado, ter até que trocar de pijama durante a noite? Sudorese noturna é característica de fase de cura de conflito do endoderma. Então, a sudorese noturna é uma característica muito importante para perguntar para a pessoa que vier consultar com você, perguntar se ela anda suando muito à noite, para você distinguir da fase ativa e da fase de cura. Porque a pessoa pode dizer, eu tenho um tumor de fígado, eu estou com um tumor no meu fígado. Aí você fala, e como que é à noite? Você sua? Nossa, eu suo demais, eu encharco o meu lençol. Aí você fala, você já está na fase de cura. Que maravilha. Aí nós vamos ter, no terceiro módulo, que é o terceiro nível, né, que nós vamos aprender as constelações esquizofrênicas, as alterações de humor, né? Nós vamos ter aquela questão das alterações da ansiedade, síndrome do pânico, depressão, ninfomaníaca, todos os tipos, né, de alterações comportamentais. Só que eu gosto de usar a mesma didática do Dr. Hammer. Dependendo de tecidos, ele já traz algumas constelações para ir adiantando. E aqui nós vamos ter uma constelação no tronco cerebral. O que é uma constelação? É quando, além de um foco de Hammer, eu tenho mais um contralateral. Então, uma constelação existe quando dois ou mais conflitos existem ao mesmo tempo no tronco cerebral. Aqui nós temos o relé, esses em vermelhinho, o relé dos coletores renais. Então, a constelação no tronco cerebral pode acontecer de três maneiras. Dois conflitos na fase ativa, ao mesmo tempo. Por exemplo, eu recebi uma notícia, né, vou ser bem drástica agora, recebi uma notícia que meu pai morreu. Dali a pouco me ligam dizendo que a minha mãe morreu. Então, eu perdi duas pessoas muito importantes na minha vida e que eram vitais para mim de uma hora para outra, tá? Me senti abandonado, isolado, em solidão e fiz um conflito nos coletores renais. Pode ser que eu tenha um conflito na fase ativa e outro na crise epileptoide. Porém,
eu fiz eu fiz um conflito primeiro no lado direito, e quando eu estava na crise epileptoide, já tinha feito a conflitólise, já tinha passado a PCLA e estava na crise epileptoide, eu fiz mais um conflito e entrei em fase ativa. E também eu posso ter 2 conflitos na crise epileptoide. Notem que nenhum desses conflitos está na fase de cura, porque para o tronco cerebral, para ser considerado uma constelação, os 2 conflitos, um de cada lado, tem que estar em simpaticotonia. Eles têm que estar ou na fase ativa, os 2 na fase ativa, ou um na fase ativa e um na crise epileptoide, ou os 2 na crise epileptoide. Caso contrário, não é considerado, pelo Dr. Hammer, uma constelação no tronco cerebral. Mas não se preocupem muito com isso, que isso a gente vai ver lá no terceiro módulo. Só para vocês saberem que é possível. Se 2 conflitos estão na crise epileptoide ao mesmo tempo, essa constelação possui uma curta duração e é mais temporária. Então, isso é muito interessante de saber. Por quê? Porque a crise epileptoide, geralmente, ela vai de 3, 4 horas até 4, 5, 6 dias. Ela não passa disso. Então, pode ser que pessoas tenham constelações esquizofrênicas e elas têm um surto, mas aí depois elas entram em fase de cura e passam o surto. Sintomas de uma constelação no tronco cerebral. Como que eu vou saber que a pessoa está só com um foco de Hammer ou está com 2 focos de Hammer no tronco cerebral? Primeiro que ela vai ter um sentimento de perplexidade total. A pessoa está completamente perdida. Sabe aquela pessoa que não sabe que dia é hoje, que horas, não sabe nada, não se localiza no tempo, não se localiza no espaço. Por exemplo, a constelação dos túbulos coletores renais implica o conflito de refugiados, existência ou abandono, né? Então, a pessoa, ela tá assim, em estado de alerta, ela tá fora de si, literalmente. Aí, ela vai ter uma baixa produção de urina, ou não vai eliminar urina nenhuma. E ela vai ter desorientação, como eu falei, em relação a espaço, tempo e a si mesmo. Então, pessoas que se perdem em shopping, que se perdem na cidade, que sai, por exemplo, do quarto para buscar alguma coisa na cozinha, chega na cozinha e esquece, né, do que foi buscar. É muito importante olhar esse tipo de questão, tá? Espacial e temporal. É importante olhar também essa questão assim da pessoa se perder nos dias, a semana. Aí a gente olha para isso. Os 2 globos oculares puxam um pouco para os lados, um duplo estrabismo. Quando é um coletor renal, o olho vai só para um lado. Quando é os 2, ele vai para os 2. Entende? E para o lado que o olho estiver indo, a gente já sabe que é o coletor renal esquerdo ou o coletor renal direito. O duplo estrabismo se refere a quando nossos evolutivos ancestrais deixaram o ambiente da água. O ser humano, ele tem o olho voltado para frente. Então, quando eu estou em conflito de coletor renal, e eu preciso me proteger, o meu olho vai para o lado, na intenção de procurar me cuidar melhor. Porque, como eu disse para vocês, conflitos do tronco cerebral são conflitos vitais, são conflitos de sobrevivência. Se a constelação dos coletores renais estiver associada a uma fase de cura de um conflito que envolve tecido ósseo, poderão surgir as seguintes síndromes: leucemia, gota ou uremia, que é aumento da ureia e da creatinina, que caracteriza a falência renal. Eu só vou fazer leucemia se eu tiver com os coletores renais ativados junto. Então, se a pessoa ela tem a questão, né, da leucemia, não adianta só olhar para um conflito profundo e forte de autodesvalorização. Precisa estar associado a coletores renais. Então, para curar, nós vamos olhar para os coletores renais. Pessoas com gota, que ela faz aquelas bolas no pé, no cotovelo, não adianta olhar para conflito de mesoderma novo, nós temos que olhar para os coletores renais também. Primeiro de tudo, vamos tratar a questão do abandono, solidão, maus tratos, questões hospitalares. Isso é a mesma coisa quando a gente for falar, por exemplo, da sinusite no ectoderma, que é o conflito de mau cheiro. A sinusite, ela só vai aparecer se tiver coletor renal
associado. Se não tiver, só é resfriado ou gripe. Se eu tenho sinusite, tem coletor. Então, para cada tecido, seja endoderma, seja mesoderma antigo, seja mesoderma novo, seja ectoderma, vão existir algumas sintomatologias que são específicas e que a gente já tem certeza que está o coletor renal junto, né, com esse quadro.